Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Olá, Joelson, boa tarde a você que está em nossa companhia. Saudando de novo a Paula, já esteve aqui com a gente. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Elivaldo, Elivaldo também. Boa tarde, e de novo Paula. a você que nos assiste aqui. Paula Sampaio, que já trouxe aqui agora há pouco a informação de que uma decisão da Justiça comprometeu em R$8 milhões por mês o orçamento na cidade de Teresina. A decisão diz respeito a regras de distribuição do ICMS, que foram aprovadas na Assembleia, questionadas na Justiça por Teresina, e agora a Teresina sofre essa derrota, né, Paula? Exatamente, Joelson, um duro golpe nas finanças da Prefeitura de Teresina, que além desses cerca de 25 milhões do FPM, agora sofrerá também perdas relacionadas ao ICMS, uma briga entre não só para Teresina, mas também cidades como Parnaíba, Campo Maior, Picos, que são cidades que têm uma extensão territorial, mas também uma grande quantidade populacional, com outros municípios menores. Enquanto Teresina perde esses recursos, outros municípios menores ganham. Se trata de uma redistribuição que estava judicializada e agora, a nível de Brasília, o TRF1 derrubou essa decisão do Tribunal de Justiça aqui do Piauí. Vamos tentar discutir esses efeitos, a gente está entrando em contato com as equipes. Vamos deixar claro também que a informação da Paula, informação mais do que checada, fonte inquestionável. Então, a informação é esta. A gente está tentando apenas detalhar, com alguém da Prefeitura, informação de agora, sobre esse assunto. Enquanto isso, vamos tratando de outros assuntos, vamos falar de política aqui no nosso Jornal do Piauí. Ontem nós falamos aqui, Elivaldo Barbosa, que Dr. Pessoa contava com o apoio de Elmano Ferrer no seu projeto de reeleição 2024. Ele chegou até a puxar uma salva de palmas para o senador pela atuação dele em Brasília, pelo trabalho que fez para conseguir recursos para a capital, né, Elivaldo? É verdade. Foi assim, uma revelação de otimismo em relação à possibilidade de uma aliança com o ex-senador Elmano Ferrer, que hoje é filiado ao Progressistas e tem essa relação pessoal, administrativa, com possibilidade de cair também para uma relação política. Tanto é, Joelson, que no mesmo dia o MDB, que também está de olho no ex-senador Elmano Ferrer, correu atrás, promoveu um almoço com o ex-senador, sorvete, conversa política, estendeu novamente o tapete para o senador, ficha de filiação, caso ele deseje trocar de legenda, que seja o MDB e não um partido aliado ao Palácio da Cidade. E hoje, a Paula foi tirar essa história ali com o próprio senador. É verdade. A gente falou, né, Paula, que ele tinha... pessoa contava e dialogava. Você mesmo falou que tinha uma agenda, comum, Elmano Ferrer e prefeito. A sua conversa hoje com o Elmano Ferrer foi já no efeito pós-sorvete? Parece que o sorvete deu um esfriado, assim, Joelson. Mas, de fato, o ex-senador Elmano Ferrer tem diversas emendas que ele destinou aqui quando estava ainda na Câmara Federal para obras que hoje estão sendo desenvolvidas pela gestão do prefeito Dr. Pessoa. E o esclarecimento de Elmano é justamente esse. Essas agendas com o Dr. Pessoa são meramente, exclusivamente administrativas. Ele declara apoio para a pré-candidatura do ex-prefeito Silvio Mendes, na oposição. Olha só, acompanhe com Paula Sampaio. Senador, de outro ponto também, o prefeito Dr. Pessoa tem dado entrevistas, tem citado bastante seu nome, até como um possível vice na chapa dele. Como é que o senhor vê esse aceno do prefeito? Veja bem, eu sou amigo dele, somos amigos, inclusive ele hoje é prefeito da cidade de Teresina, uma responsabilidade muito grande, e tem nos procurado, nós temos conversado sobre a cidade administrativamente, e dentro das possibilidades eu tenho procurado, digamos, nessas conversas, algumas experiências que eu vivi como prefeito também de Teresina, mas ultimamente é sobre algumas emendas parlamentares que nós colocamos para Teresina, a exemplo do que fizemos com mais de 212 municípios aqui do estado do Piauí. E tem dado ordem de serviço para a execução dessas obras, principalmente pavimentação asfáltica em vários bairros, fruto de emenda parlamentar minha. E tem tido um desdobramento político desses encontros, que tem sido eminentemente de natureza administrativa, nada de política. Inclusive, nós tivemos várias vezes conversando sobre o problema da cidade, alguns projetos em andamento, programas, mas nada de política, nada de eleições. Até agora, nós temos conversado sobre isso. Eu tenho conversado sobre isso, eu preciso dizer isso há um tempo atrás com Silvio Mendes e pessoas do partido que eu pertenço, que eu integro, que é
o progressista, né? Quer dizer, mas sou aberto, tenho conversado com muitas pessoas e muitos políticos, lideranças políticas, sobre uma coisa que vai acontecer no próximo ano. Então, eu vejo sempre, tenho dito que o momento é de trabalho, né? De eleições, deixemos para o próximo ano. O senhor segue alinhado, então, com esse projeto da oposição, também de pré-candidatura do Dr. Silvio Mendes? Exatamente isso, quer dizer, as conversas que eu tive dentro do meu partido e partidos aliados é com relação à candidatura Silvio Mendes, aliado com a jovem deputada Bárbara, né? Quer dizer, coisas dessa natureza. Mas eu sempre digo que é muito cedo nós temos que ver os problemas que nós estamos vivenciando, não só no âmbito do município, do estado, mas do Brasil. Nós temos eleições a cada 2 anos, temos 1 ano para trabalhar. Então eu vejo que ninguém pode desperdiçar o tempo com relação aos problemas que se agravam a cada instante. O problema da desigualdade social, da pobreza, falta de oportunidade de trabalho. Enfim, temos uma série de questões. Em Teresina nós temos persiste problema do transporte coletivo, problema de saúde. É essa preocupação que o doutor Pessoa tem conversado comigo. E alguma contribuição que eu posso dar para o desenvolvimento e a solução de alguns problemas que nós vivenciamos, não só no âmbito do município, dos estados do Brasil, também, eu digo como um todo. Então, eu gosto muito de conversar sobre solução de problemas. Eleições, no ano da eleição, cada eleição é uma eleição, né? Então, eu creio que esse ano deve ser um ano de trabalho, né? Tá aí, Paula, portanto, a posição de Eumano Ferrer, que vinha sendo cotado aí por doutor Pessoa para ser um nome aí compondo, oferecendo apoio, né? Deixa eu falar até da possibilidade de candidato a vice. Sim, o doutor Pessoa tem feito essas agendas com o senador Eumano, ex-senador Eumano. Ultimamente, nessa última semana, a gente viu também um aceno do prefeito para uma possível composição de vice com Eumano Ferrer e doutor Pessoa, mas o ex-senador ele esclarece. A fala dele foi muito nesse sentido de esclarecer essas agendas que ele tem feito ao lado do prefeito doutor Pessoa, ressaltando bastante também que está aberto ao diálogo não só com o prefeito, mas também com outros agentes. Ele teve encontros com o ex-senador também, João Vicente Claudino, o próprio encontro que o Alivaldo ressaltou aqui com o vice-governador Temístocles Filho, com o cúpula do MDB com o prefeito doutor Pessoa, mas ressalta que, de fato, o maior diálogo que ele tem tido nesse momento é para apoiar a pré-candidatura de Silvio Mendes nesse campo da oposição. Paulo Barbosa, vamos lembrar que foi a chapa eleita em 2004. 2004 e reeleita em 2008. 2008, isso, 4 e 2008. Exatamente. E ele assumiu a prefeitura em 2010. Correto, exatamente. Foi essa a trajetória de Eumano Ferrer ao lado de Silvio Mendes. Silvio Mendes foi lançado pelo PSDB em 2004, na sucessão do então prefeito Firmino Filho. Eumano entrou naquela aliança como indicado pelo PTB, partido ao qual ele era afiliado na época. A chapa se repetiu, dificilmente ocorre até, né? Repetir a chapa na eleição seguinte. Se repetiu, foi vitoriosa ainda de forma mais retumbante ainda, no primeiro turno, com uma larga vantagem de votos. 2 anos depois, Silvio Mendes renunciou para concorrer ao governo do estado em 2010. Eumano Ferrer ficou na prefeitura até 2012, né? Não conseguiu a reeleição porque Firmino Filho voltou à época. Bom, aí hoje ele está no Progressistas, fez uma campanha eleitoral ao lado de Silvio Mendes em 2022, como candidato a deputado federal. E, portanto, ele prefere não mexer na situação política a qual ele se insere atualmente. Agora, não deixa de ser um campo também aberto, né? Porque o senador mesmo diz que 2024 é o ano que ele vai, de fato, focar no processo eleitoral. O fato é que, mesmo sem mandato, Joelson e Paula, Eumano Ferrer é um personagem importante nesse processo. Foi vice-prefeito, foi prefeito, senador, deputado federal, candidato a deputado federal bem votado em Teresina. Portanto, ele tem um peso político a ser levado em conta, por isso é que ele tem essa presença na cena política nesse momento das discussões. Ele é um nome de fácil lembrança do eleitor teresinense, certeza. Sobretudo do eleitor teresinense, né? Então, realmente, tem razão, Alivaldo, nessa análise. E poderia formar uma chapa Silvio Mendes, Eumano Ferrer? De novo? Bom, tem o presidente estadual do PSDB, Luciano Nunes, que está dentro desse mesmo campo.
está no PSDB, enquanto o Silvio Mendes está no União Brasil e Eumano Ferrer no Progressistas. E ele garantiu que o Ninho Tucano, União Brasil e o Progressistas estarão unidos nas eleições de 2024. Agora, Elivaldo, o nome dele, Luciano Nunes, está posto à disposição para indicação nessa disputa majoritária. Correto. Essa unidade está à prova porque União Brasil, Progressistas e PSDB, cada um tem um candidato, ou um pré-candidato, ou um nome à disposição do partido para disputar a eleição. E só um, no caso de manter os 3 partidos unidos, é que deve ser o escolhido. Mas o Luciano Nunes analisa com muita frieza, até com sobriedade, essa situação e garante que mesmo os três partidos desejando ser essa cabeça de chapa, mas saberão ter a maturidade para tomar a melhor decisão para essa coalizão partidária. Vamos acompanhar. Presidente, aqui são 3 partidos, como o senhor falou, e 3 pré-candidatos à Prefeitura de Teresina. Sai unida essa coalizão? Eu não tenho dúvida que essa coalizão será unida, né? Todos têm o direito de postular, têm o direito de colocar o seu nome, e que bom que sejam 3, né? Porque nós temos opções, né, para discutirmos o cenário e a conjuntura. É importante destacarmos que ainda nós não temos um cenário definido, né? Você vê o polo do governo do Estado, do PT, ainda há uma indefinição sobre candidatura. Na própria Prefeitura ainda há uma indefinição de quem será o candidato, então não há por que a oposição se antecipar a essas definições que ainda estão por vir. Então, com muita cautela, com muita serenidade, nós vamos seguir dialogando, mas sempre reafirmando o papel de protagonismo que o PSDB terá em 2024, pela sua história, pela sua identidade com a cidade de Teresina, pelos serviços prestados à cidade de Teresina, pelo conhecimento e pela empatia que existe entre Teresina e o PSDB. Não resta dúvida de que o número 45, o PSDB, tem aí uma ligação forte com o capital, né? Essa é a aposta do PSDB, do presidente Luciano Nunes, que segue com o nome à disposição da sigla para uma possível indicação ou composição majoritária como vice, por exemplo. Não há nenhuma definição em relação a isso. É um momento de discussão, de análise, de projeções e de entendimentos, ou de busca de entendimentos. O fato é que o PSDB pleiteia exatamente a presença na chapa majoritária, até pelo símbolo que a sigla representa na administração e na política da capital piauiense.